Renato Paiva, qual é a análise que a mídia vai fazer do seu trabalho após 15, 16 jogos à frente do Fogão? E a sua análise qual é? E analisaremos aqui os times disponíveis aqui para um possível sorteio, para qual será o adversário, qual pode ser, qual quero que seja, qual não quero que seja o adversário do Fogão na Copa do Brasil. Será que a gente pode escolher, né? Pode pensar em escolher adversário em mata-mata. Isso e muito mais agora. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, bora pro react e no final a gente conversa sobre os times. Vamos falar do que classificaria como a grande surpresa da rodada, porque é um confronto definido nos primeiros 90 minutos, né? Lógico, ver o Capital ganhando do Botafogo, né? Chama a atenção, mas dentro do contexto da fase, né? Dessa fase da Copa do Brasil, estava resolvido, né? Sim. Aí o Botafogo levou as reservas para campo e perdeu o jogo. Entra para a história do Capital, né? Pode contar lá que ganhou do Botafogo e tal, né? Enfim, mas de resto não altera o que já tinha sido decidido no jogo de ida, né? Assim, é um jogo que é muito difícil você fazer uma análise coletiva do Botafogo. Porque você tem um time ali basicamente montado por reservas, você tinha ali o Alex Telles, que é o jogador que costuma ser titular do time, o Patrick de Paulo foi em alguns jogos da temporada também, mas esse está perdendo espaço, né? Titular o Alex Telles. Então é difícil você fazer uma análise coletiva dessa equipe. E agora, titular enquanto o Cuiabano está sendo usado mais para frente, né? Tem briga, porque numa disputa direta... tem uma disputa, mas acho que assim, o Alex Telles é mais jogador. Embora o Cuiabano viva uma grande fase, e esse golaço é um absurdo, né? Uma pedrada, mas de muito longe. Foi o gol da rodada, foi isso aí. E assim, mais assustador, onde essa bola entrou. Porque tudo bem, estava um pouquinho adiantado ali, mas assim, a bola entra muito na área. Nem se o goleiro estivesse em cima da linha, ele tinha chegado. E ela faz a curva mais inusitada, porque ela não faz aquela curva de fora para dentro. Ela vai saindo, de dentro para fora. vai saindo. Meio que uma trivela e ela vai saindo. Mas, como eu dizia, coletivamente é difícil você fazer uma análise do Botafogo, mas individualmente era um jogo que era muito importante para vários jogadores. Então, o próprio Patrick de Paula que a gente falou aqui, o Santi Rodrigues, um jogador que foi contratado, uma expectativa muito grande como substituto do Almada, que também até agora não conseguiu jogar. Inclusive o Cuiabano ganha espaço muito pelo fato dele não estar conseguindo se desenvolver. Outros jogadores da frente, o Elias Manuel também. Então, assim, mas a gente falou disso, ninguém respondeu também. A gente falou disso também sobre o Flamengo. São jogadores que precisam se mostrar, né? Do mesmo jeito que você falou desse do Botafogo agora, teria, por exemplo, o Matheus Gonçalves pelo Flamengo. Tá? Mas como é que você vai mostrar serviço num time todo descaracterizado, né? Num time que todo reserva, num confronto que já está decidido. Assim, né? Eu sou da opinião de que o coletivo ele sempre vai potencializar o individual e não o contrário. É claro que você pode ter um jogador que individualmente ele decida uma partida, mas de maneira geral, na minha visão, o coletivo ele sempre vai potencializar o individual. E time reserva não joga junto, né? Sim, porque a palavra coletivo, vou usar ela em outro sentido agora. Não tem mais, né? Não tem mais aquele jogo titulares contra reservas. Né? Realmente dificulta muito mais, é muito mais complexo de você mostrar trabalho. Agora, ainda assim, são jogadores que não conseguiram dar uma resposta. O próprio Jefinho também, que ontem esteve em campo, mas assim, é uma derrota que está longe de causar grandes problemas. Não, eu acho que a tem sequência do Botafogo. Eu acho que tem uma questão também que é natural, não é uma questão intencional não, mas é uma questão de motivação, porque uma coisa é você mostrar teu trabalho quando você entra num jogo à vera, né, que você está fazendo ali. Agora, confronto decidido, fora de casa, um 4-0, teve uma certa desmotivação. O cara entra meio... isso. É que eu acho que para esses jogadores tinha essa motivação. Eu sei, o que eu estou dizendo... Aí é que eu te digo. Você pode até pensar, eu vou me motivar e tal. Mas às vezes não é isso. Às vezes você entra, você vê o clima do estádio, aquele negócio todo, você pode racionalmente dizer o seguinte, a cabeça, cara, é importante demais, a gente às vezes não tem essa dimensão. A cabeça é importante demais. Você pega um garoto desse, por exemplo, eu estava falando do garoto do Flamengo. O garoto vai com grandes expectativas de que vai e não sei o que e tal. Aí entra naquela circunstância, vê que não vai. O jogo não corresponde a essa expectativa. O jogo não corresponde à expectativa. Porque não é você que faz só o jogo, é o jogo também que te faz. Pô, às vezes você entra 250 por hora, eu vejo isso, só para te dar um exemplo muito simples, vou puxar para uma experiência do meu lado. Às vezes você entra cheio de expectativa, hoje eu vou dar uma aula que é isso, não sei o quê. Aí você entra, a turma está de um jeito ali, o ambiente, o clima e tal, que você dá uma segurada. Então, às vezes é normal.
que o jogo não corresponda, por mais que você queira, por mais que você saiba que precisa, por mais que você esteja imbuído da necessidade de mostrar serviço, não vai. E ainda tem o pior cenário possível. Você entra num jogo desse, com todas essas características, tentando mostrar serviço e se machuca. Como aconteceu com o Léo Link. E principalmente quando você tem um goleiro que não dá muitas brechas para você ter oportunidade, né? O John é titular absoluto você se do Botafogo. machuca, você toma o chute mais extraordinário da rodada. Uma maluquice. Saiu chorando, né? Ele sentiu uma lesão no ombro. É na sequência dessa jogada aí que vai acontecer? Ah, não, esse é o gol, né? Olha lá. Esse é o gol. Sofrido ainda pelo Léo, não é isso? Não, o gol já é sofrido pelo Raul. Já é o Raul, Raul, né? Já tinha saído. O Léo Link sai com 15 minutos, eu acho. Sai no iniciozinho. Mas é uma jogada que a bola está dominada pelo Botafogo. É um erro de passe bobo. E aí você vê que o jogador Fica um jogador caído, né? Capital tem espaço para progredir. É que ninguém vai esperar também que o cidadão vai acertar um chute daquela distância. O lance do Léo foi esse aí, ó. Um cruzamento para a área. Uma trombada. Ele tromba com o Wallace pernambucano. Ele cai em cima do ombro. E aí chora de dor e de frustração também, né? Tudo, né? Poxa vida, né? Era um hoje já para mostrar serviço. E um goleiro que era tido com muito potencial já desde a época de Atlético Paranaense, ali daquela linhagem de vários Seleção de goleiros. base, não vai? Sim, daquela linhagem de vários goleiros que o Atlético Paranaense vem revelando ano após ano, ele estava naquela galera aí. Bom, e agora temos o Renato Paiva, técnico do Botafogo. O jogo é um jogo normal para uma equipa toda mudada e para um conjunto grande de jogadores que está sem ritmo de jogo, sem ritmo competitivo, sem confiança de competir, essa é a verdade, e que depois ao longo do jogo a forma física vai baixando também, porque eles não estão habituados a este andamento, não é? É o que é, se calhar as pessoas vão compreender algumas decisões minhas anteriores em jogos anteriores, se calhar vão entender algumas decisões que eu tomei, porque não é que os jogadores sejam bons ou maus, não estão em forma, e como não estão em forma têm que jogar os que estão em forma. Então, em vez de me chamarem cobarde em alguns jogos, como por exemplo no último com o Flamengo, se calhar hoje já entenderam porque é que não se tomam algumas decisões. Porque aqui o que está acima de tudo é o Botafogo, e o bem do Botafogo, e conseguir resultados para o Botafogo. Ponto final, parágrafo. Essa é a minha missão. Ponto final, parágrafo. Guardou uma mágoa, hein, de críticas que recebeu do jogo contra o Flamengo. E assim, críticas até que, na minha opinião, até eu um pouco só não entendi infundadas. o seguinte, é ponto parágrafo ou ponto final? Tem que definir aí. O ponto parágrafo não é final, né? Então, vai começar ponto final, o outro ponto final parágrafo do texto. Do texto. O parágrafo é porque vem o outro parágrafo. O jogo contra o Flamengo, ele entrou com o Alan. É que no futebol sempre tem um parágrafo. Sempre tem a próxima rodada. Né? Daqui a 2 dias já tem Acabou o ponto final. Um parágrafo, pois é. Contra o Flamengo, ele entrou com o Alan como fechando essa segunda, mais um volante, e a leitura acabou sendo essa, né? Entrou como um time retrancado. Mas se você for pegar o que foi o contexto do jogo, não foi um Botafogo que atuou de maneira retrancada contra o Flamengo. Pelo contrário, se tivesse uma equipe que sair vencedora do Clássico, acho que todo mundo tem essa ideia de que deveria ter sido o Botafogo. E eu acho que o que ele disse ali é um recado também para o próprio elenco, de que vocês viram ali o porquê que as escolhas foram essas contra o Flamengo. Porque os jogadores que ele tem ali disponíveis de velocidade, de saída, de transição, são jogadores que não estão rendendo. Vamos agora até Madrid. Não tá muito, tá na boa, mas não tá muito. Vamos ver com o Lofredo agora, porque tá na hora do Lofredo, tá na hora do futebol, pode vir pro estúdio, vai rodar a vinheta, tá preparando, apertou, rodou. Olha aí, Lofredo, bom dia. Bom dia, Paixão, bom dia. Aquela história do tá bom, mas não tá? Vamos contar essa história sindical aí desse jogo. Primeira coisa, Paixão, é que ontem eu encontrei nossa telespectadora, Luciana Queiroz, de Bangu, e ela me pediu 2 coisas. 2? E eu só posso fazer uma. Tá bom. A que eu posso fazer, ela falou, manda um abraço pro Fachel. Tá dado o abraço, tá obrigado. O abraço tá dado. A segunda era, fala bem do Botafogo. Pois é. Não vai dar. Hoje não vai rolar. Porque com reservas, o Botafogo perdeu pro Capital. O
Capital. O Capital é um time do Distrito Federal, tá? O jogo foi no Mané Garrincha, lá em Brasília. O Capital foi mais forte ontem. O Capital foi mais forte. Porque é difícil enfrentar o Capital. Sempre é difícil. Mas principalmente quando o time do Distrito Federal consegue aliar a força operária dos seus jogadores e o Capital. Então, se você joga com reservas, embora o Botafogo pudesse, que tinha vencido a primeira partida por 4-0, fica difícil você conseguir a vitória. Mas eu acho que o trabalho do Botafogo nos 2 jogos foi melhor, superou o Capital. O trabalho tem que apostar no trabalho. Agora, olha que beleza que foi o gol do Rodriguinho do Capital. Ele levou até ali com facilidade. Isso, né? Ninguém acreditou. Falou assim, você vai chutar daí? Chuta, pode chutar. O Botafogo já tinha tido um problema, porque o goleiro, o Léo Link, né? Acaba se machucando. E então entra o terceiro goleiro do Botafogo. Esse foi um dos problemas do Botafogo. Como titular, só o Alex Telles mesmo. Aí ficou difícil, muito mais por falta de entrosamento. Olha sabe? Isso. Você tem os jogadores ali trabalhando duro, enfrentando o Capital, mas eles não têm aquele entrosamento, né? É um grande mistério que eu vou sempre acompanhar em tudo que é atacante, é por que quando ele está em cima do gol ele chuta no goleiro. Acho que o goleiro fica menos nervoso também do que o atacante. A oportunidade teve, mas faltou chegar lá, né? E veja só, Botafogo tinha essa administração de resultado com tranquilidade, porque podia perder até por 3 gols de diferença, 4 gols já levaria para os pênaltis, mas se esperava que conseguisse pelo menos um resultado de empate, porque perder sempre é ruim, né? Sempre é uma mancha, é uma marca lá no grande time. Mas vamos falar do que interessa? Está classificado. Está classificado. Está classificado, olha. Tá na conta. Porque outros times grandes do cenário brasileiro passaram vergonha na Copa do Brasil. Dá uma olhada, o único time que ganhou nessa rodada tricolor, azul, isso foi o Capital. O Grêmio foi eliminado, o Fortaleza foi eliminado, o Santos foi eliminado ontem, né? Então o Botafogo está classificado e acho que é importante, o Botafogo poupou sua equipe de uma maneira muito boa para a Libertadores que vem aí. Por quê? Porque além de não ter levado praticamente ninguém do time titular, porque nem viajaram, só o Alex Telles mesmo que foi, o Botafogo não joga esse final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Então, peraí um pouquinho. Então, vamos valorizar o Botafogo. Isso chama planejamento. Planejamento. É que perder sempre é ruim, né? Mas aí perder sempre é ruim. Conta, né? Tava, Fez o resultado Isso, no primeiro. Vamos dar esse desconto pro Capital. Não gosta de perder para ninguém, né? Vamos dar esse desconto pro Capital. Gostou? É a terceira. Desconto. E você podemos mudar as brincadeiras sobre o Capital. Porque tem o Capital, no caso, né? O Capital inicial. Dinheiro, e tem a banda Capital Inicial também, né? Também. E você sabe qual é o maior rival do Capital? Qual é? No Distrito Federal? Qual? Legião. Então é uma briga entre bandas, não só entre times, mas entre bandas. Tá certo. Eu quero saber o seguinte, Ô, meu amigo Bandeira, 15 jogos de Renato Paiva. Qual é a nota para o Renato Paiva até agora? A campanha dele nesse momento, tá? 15 jogos, esse levantamento aqui feito pelo Gé, são praticamente 3 meses de trabalho. São 21 gols marcados, 10 sofridos, 7 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Quero nota de todo mundo. Raíza, qual é a avaliação do trabalho do Renato Paiva no Botafogo e nota? Cara, eu acho que o trabalho do Renato Paiva tá evoluindo, né? Tá evoluindo pouco a pouco. Falei aqui quando ele chegou na época que era um treinador que tinha muitas soluções ofensivas, mas tinha uma dificuldade grande defensiva. Acho que o Botafogo está evoluindo nessa parte defensiva, mesmo com os zagueiros reservas, né, os jovens e promissores zagueiros do Botafogo, com o Barbosa voltando agora, acho que vai ajudar muito também nesse processo. Eu daria ali uma nota 6. Acho que 6 está de bom tamanho. Tá melhorando. Neste momento, tá? Tá melhorando. Garoni, contigo. Eu acho que é muito na linha da Raíza também, e é engraçado, né? Que quando ele começou a ter desfalques, o time teve uma crescente, né? Antes, quando estava um pouco mais completo, demorou para encaixar, mas no Bahia foi assim também. O trabalho dele no Bahia demorou, nem teve tempo para encaixar, né? Começou muito mal e ele acabou saindo, inclusive, antes. Então, no Botafogo, ele começou a ter mais tempo do que ele teve no Bahia, e eu acho que está em evolução também, mesmo com os desfalques. Daí que você acaba vendo muito da mão do treinador, né? De mesmo você não tendo 100% do elenco disponível, você conseguindo um bom momento. Eu acho que nesse momento o trabalho é até acima de 6. Mas se for para tirar a média do início com agora, eu acho que está nessa linha aí de 6 realmente. Acho que o Botafogo hoje é um time acima de 6, um time nota 7, 7,5.
Mas antes não era. Então, na média ali, o trabalho é 6. Se conseguir manter, vai subindo, né? Eu vou na linha dele. Eu não tinha nem feito a conta, mas a minha opinião sobre o início do trabalho do Renato Paiva era um trabalho, uma nota 4,5 no começo. Aí você soma com os 7,5, que eu acho que é hoje o estágio do trabalho dele. 7,5, 8, tá? Já vi jogos muito bons do Botafogo. Mas vou botar 7,5, para ser conservador, para não ter oba-oba. 4,5 com 7,5 dá 8, 12. Para facilitar a conta, 6. Né? Exatamente. Então, é isso aí. A média é 6 no geral. Mas hoje ele está com um trabalho, nesse momento, com um trabalho nota 7,5. Está em franca evolução. O Botafogo, antes do Bandeira, Papa, nota para o Renato Paiva, para o trabalho dele até agora. 7zinho, 6,5, 7. Tá crescendo. Mais generoso, E aí, Bandeira? Então, se fizermos a média como você fez, 4,5, depois 7,5, junta, divide por 2, dá 6, né? Eu vou colocar um meio ponto a mais, porque tem a evolução. É tendência um treinador tirar uma nota mais baixa no início, quando está conhecendo o elenco, quando tem que dar ritmo a um time. O cara é brilhante, né? Um monte de burro aqui. O cara matou a pau agora, rapaz. Tem razão, você tem toda a razão. E depois a evolução do trabalho, aí vai ganhar meio pontinho, por enquanto, 6,5. E ele encontrou soluções. Ele vinha num 4-3-3, inicialmente engessado, com 2 homens abertos, e muitas vezes o PK, como o Patrick de Paula, como esse terceiro homem de meio campo, que não é a dele. Quando o Patrick entrou como segundo homem de meio campo, no lugar do Marlon Freitas, por exemplo, ele foi melhor de frente para o campo e depois ele encontrou soluções, vendo que não tinha como utilizar o PK por ali, com 4-4-2. E ele não utilizou 4-4-2, pegando o jogo de hoje, o Capital. Antes do Capital, o Botafogo enfrentou o Fluminense. Ele trabalhou com o Vitinho, um lateral, por dentro, e o Matheus Martins, um extremo por fora. E aí o Mastriani fixo lá na área com o Igor Jesus fazendo o segundo atacante, o Savarino vindo da esquerda para dentro, já oferecendo o corredor para o lateral esquerdo. Contra o Capital, ele já teve que colocar um time misto, aí o ponta trabalhou por dentro, foi no caso o Arthur, e o lateral, o Matheus Ponte, trabalhou por fora. Então, dentro até do próprio esquema, ele variou, ele atrapalhou sistemas defensivos por aí, o Botafogo cresceu de produção. O jogo que mais me deu receio no trabalho do Renato Paiva, por incrível que pareça, foi uma vitória contra o Carabobo. Um Botafogo muito desajustado defensivamente, por pouco não perdeu. O segundo gol do Botafogo vem num ataque logo depois de um contra-ataque do Carabobo que tinha vantagem numérica, e ali estava feia a coisa. Depois o Botafogo voltou a evoluir, aí fez 4-0 no Internacional com outras soluções, e o Renato Paiva perdeu o Barbosa, ele já não tinha o Bastos desde o início do trabalho, ou seja, não tem a dupla de zaga titular, e foi perdendo, foi mexendo no ataque e foi perdendo peças. O Arthur, quando melhorou, machucado. Savarino, machucado. São jogadores importantes. Mastriani também machucado. Matheus Martins. Então agora é desenvolver o trabalho em cima do que tem e pensar nessa grande decisão de terça-feira. Eu estou ligadinho nesse jogo com a Laú. Iniciando o giro de notícias com o Rodrigo Brandão falando do Fogão, hein, Brandão? É isso, Zé. O Botafogo está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. É isso que importa no final das contas, né? Agora, a forma como isso aconteceu é que foi inesperada. O público que compareceu no estádio Mané Garrincha, pouco mais de 14 mil, certamente não saiu satisfeito com a atuação do time do técnico Renato Paiva. Uma derrota inesperada para uma equipe inexpressiva do futebol nacional, com todo respeito ao Capital, mas que disputa a 4ª divisão do futebol brasileiro. E o torcedor sabia que o time que entraria em campo seria um time de reservas, mas mesmo assim compareceu e saiu decepcionada do estádio. Todos sabiam o motivo pelo qual o treinador escalou uma equipe reserva, mas ainda assim ele fez questão de explicar na coletiva e ele justificou também o motivo da má atuação do time. Vamos ouvir o Renato Paiva. O jogo é um jogo normal para uma equipa toda mudada e para um conjunto grande de jogadores que está sem ritmo de jogo, sem ritmo competitivo, sem confiança de competir, e que depois ao longo do jogo a forma física vai baixando também, porque eles não estão habituados a este andamento. Se calhar as pessoas vão compreender algumas decisões minhas anteriores em jogos anteriores. Não é que os jogadores sejam bons ou maus, não estão em forma. E como não estão em forma, têm que jogar os que estão em forma. Então, em vez de me chamarem cobarde em alguns jogos, como por exemplo no último com o Flamengo, se calhar hoje já entenderam porque é que não se tomam algumas decisões. Priorizámos, é verdade, a questão da Universidade do Chile em relação ao cansaço de muitos jogadores que têm tido imensos minutos, e descansá-los porque vem aí uma competição muito importante e um jogo muito importante, e este tinha uma vantagem de 4 golos e, portanto, foi essa a minha decisão.
Tá aí, portanto, Renato Paiva. O gol único da partida foi marcado pelo Rodriguinho, jogador do Capital, que fez um golaço. Esse gol foi, inclusive, motivo de comentário do Renato Paiva na entrevista coletiva. Ele classificou esse gol como um gol Puskás, que poderia ser candidato ao prêmio Puskás de gol mais bonito do ano. Um gol que surgiu depois de um erro de passe do Elias Manuel. Mais uma vez, o jogador não teve uma boa atuação, mas não foi só ele. Muitos jogadores muito abaixo do esperado, e o Renato Paiva tentou justificar a falta de ritmo de jogo deles, a falta de confiança. A verdade é que o Botafogo não tem um banco de reservas confiável. Certamente o clube vai precisar contratar nessa próxima janela de transferências. Enfim, Botafogo classificado, mais R$3.600.000 na conta. Agora é aguardar o sorteio da próxima fase da Copa do Brasil e também aguardar a partida contra a Universidade de Chile. Terça-feira. Essa partida vale muito, o torcedor está se mobilizando, já são 30 mil ingressos vendidos. Os jogadores terão ainda mais 4 dias de treinos para eles fazerem uma boa partida e garantir essa classificação à próxima fase da Libertadores. Valeu, Azevedo. Valeu, Rodrigo Brandão, informações do Botafogo. Bom, a gente, claro que vai projetar o jogo de terça, né? Ainda tem semana que vem pra gente fazer essa projeção. Ó, vai passar o gol agora na TV de novo. O Rodriguinho nunca mais vai acertar esse chute num jogo profissional de futebol. Eu tenho certeza. Cara, nunca golaço, mais hein? ele acerta esse chute. De verdade, assim, isso não é nenhum demérito ao jogador. São poucos os atletas que acertam com frequência o chute dessa distância. Mas foi consciente. Consciente, chutou pro gol. Golaço, gol Puskás, como disse o Renato Paiva. Gol Puskás. Né? Ele concorre. Vai entrar ali no bolo, com certeza. Acho que da Copa do Brasil já é disparado mais bonito. Tá, com certeza. Cara, assim, eu diria que eu não me lembro em 2025 de ter visto um gol desse nível, não. De muito longe, né? Agora, ficou muito claro, como disse o Brandão no noticiário, como disse o Renato Paiva na entrevista, de maneira implícita, ele não falou com palavras mais duras, até porque ele é o comandante, ele jamais poderia dizer isso. Mas tá muito claro que o Botafogo tem um time titular confiável, mas não tem um banco de reservas à altura dos titulares. E ao mesmo tempo ele precisava poupar jogadores pensando no jogo de terça-feira. Justamente por isso eu prometi ontem, antes do jogo, na transmissão, fiz uma promessa com o Gabriel Farias. Prometi que eu não iria me irritar no jogo de ontem. Principalmente depois de ver a reação dos flamenguistas na quarta-feira, depois do jogo contra o Botafogo da Paraíba. Só que eu lamento dizer que eu descumpri a minha promessa. Por quê? Eu me irritei. Você irritou? Me irritei. Cara, mas você não é disso. Eu? Eu me irritei por alguns motivos, cara. Alguns jogadores não têm capacidade técnica de vestir uma camisa do tamanho da do Botafogo, né? Eu percebi alguns atletas muito abaixo do que se espera de um jogador que veste a camisa do atual campeão da América e do atual campeão brasileiro. Eu acho que esse jogo pode servir de um divisor de águas aí, ó. A partir de agora, É mesmo? a gente vai dispensar Fulano, Beltrano. Esses caras aqui não fazem mais parte do meu elenco, porque... Mas quem te desagradou tanto assim? Cara, olha só, Elias Manuel, jogador que me pareceu não estar pronto para vestir a camisa do Botafogo. Posso estar errado, tá, gente? Às vezes a impressão de um jogo não é a mesma impressão de quem tá o dia a dia, do treinador. O treinador, a diretoria podem fazer uma análise diferente, é porque a gente só tem o jogo para avaliar, né? E assim, o Elias Manuel me parece ser uma contratação equivocada. O Juan Cruz me parece ser uma contratação equivocada. Teve mais uma oportunidade na reta final do jogo, mandou muito mal. Jogadores que eu considero que foram boas contratações, mas estão muito mal tecnicamente. Só que eu não dispensaria porque eu ainda acredito. Santos Rodrigues, Natan Fernandes. Cara, o Natan perde um gol incrível. O goleiro dá um rebote pra ele, a bola fica a feição dele na pequena área. Ele parece que ele mira no goleiro, ele chuta em cima do goleiro. Perde um gol feito. Defensivamente falando, o Botafogo conseguiu levar sustos pra um time que tinha o Tobinha numa ponta, o Varão na outra ponta e o centroavante era o Pernambuco, um jogador muito grande, forte, até acima do peso, claramente, já com quase 40 anos de idade. Esse time deu trabalho pro Botafogo. Isso não pode acontecer, cara. Por mais que você entre relaxado, tava 4-0, o Botafogo não vai se doar, não vai se dedicar, os jogadores não vão se dedicar como se dedicariam se fosse uma final de campeonato. Ainda assim, cara, a galera que é reserva precisa aproveitar a oportunidade, precisa correr um pouquinho mais, né? Os caras não correram, foram muito mal tecnicamente. E aí o Botafogo sai com uma derrota que não muda muito daqui a 2 dias. Talvez até amanhã ninguém lembre mais desse jogo de ontem. Mas quem teve que assistir, o torcedor que parou pra assistir, a gente que tava trabalhando, deu pra se irritar assim, me incomodei bastante. Pois é. Deixa eu só fazer uma correção até pra gente fazer justiça aqui, né? Porque o Joelho do Cano tá aqui. Azevedo, essa semana
o Rubens Barrichello venceu uma etapa da NASCAR Brasil. Então a gente tá falando ex-piloto de Fórmula 1, mas ele tá na Stock Car, né? E é um grande piloto, enfim. E a gente tem uma reverência muito grande ao Rubinho Barrichello. Eu, particularmente, tenho uma admiração muito grande pelo Rubens Barrichello, não só como piloto, né, cara? Mas ele é uma figura humana, assim, muito simpática, né? O Rubens Barrichello, você vê cada entrevista dele, ele é uma figura que ele demonstra uma educação. Ainda mais depois do tanto que ele sofreu, né? Eu acho que foi o cara que mais foi vítima de injustiça mesmo por conta, né, dos carros que ele teve. Na Fórmula 1 ele não foi feliz, né, cara, por conta dos carros que teve, enfim. E essa comparação com o Ayrton Senna foi muito, muito pesada, né? Então, assim, queria um substituto pro Senna. Bom, mas vamos lá. O pessoal tá falando aqui, perdeu pro Capital. Gente, primeiro, né? Era um jogo com a classificação garantida. A gente já falava isso aqui ontem. Só teve um titular, né, ontem, jogando, né? O Alex Telles. Só Alex, mais ninguém. Colocou até uma bola na trave, Alex Telles. Você viu o jogo, Jorginho? Vi, claro. Ele prestou atenção no noticiário do Brandão também, né? Não, cara, eu tô acompanhando as notícias aí sobre futebol, sempre dou uma olhada, né? Pra poder ter assunto aqui. Assim, eu não gosto de achar normal perder pro Capital, não, tá? Por mais que tava 4-0 no agregado, né? Você dá uma relaxada, mas por mais que estivesse 4-0, não consigo achar legal, não, tá? Mas nem 1-0 é legal. Perder para um time que tinha o Varão, o Tobinha, o Quarcu. Esse era o time do Capital. Não, aí você tá sendo preconceituoso. Tá julgando a qualidade pelos nomes. Cara. Pelos apelidos. Posso estar sendo, mas... Não tá falando isso, por favor, tá? Tá falando isso. Por favor, né? Não faça isso, não. Eu posso estar sendo, mas assim, Você não tá sendo uma pessoa legal. Foi muito difícil manter a seriedade durante a transmissão ontem, imagino. Principalmente com o Tobinha na ponta esquerda. Lançamento do Varão pro Tobinha, enfim. Enfiada pro Tobinha. Foi muito difícil. Aí entrou o Adílio de Bala no segundo tempo. Entrou o Quarcu. O Cano jogou? Tem um lance. O Cano jogou? Tem um lance. Quem? O Cano? Não, né? O Cano é do Fluminense, não é isso? Bom. Tem um lance que o Quarcu recebe sozinho no meio de 4 jogadores do Botafogo. Ele era o único jogador da Capital no lance. Ele conseguiu tirar os 4 jogadores do Botafogo no lance e finalizar ainda pro gol. Não tem como, é difícil, cara. É difícil, eu saí bem irritado. Imagino ontem, né, o Vitor narrando passe do Quarcu pro Tobinha. Não, porque o Tobinha saiu antes. Saiu antes? O Tobinha foi pro vestiário, tomou um banho, o Tobinha, ficou cheirosinho no intervalo. Não, e se o Cano tivesse jogado, se fosse do Botafogo, ele ia narrar quando o Cano entrasse de jeito no Tobinha? Não ia. Ia ter que dar um jeito de mudar o nome do cara na hora. O Alexander Barbosa não jogou, né? Hein? O Alexander Barbosa não jogou. Facilitou um pouquinho a transmissão. Vamos lá, rapaziada participando por aqui. O Fala Sério é parente do Jorginho? Tá me imitando, é meu fã. Né? Ou hater, né? Tem mais hater, no caso. Boa tarde, o Textor vai aprontar positivamente na próxima janela. Ele gosta de marketing, né? Eu não duvido. Vamos lá, rapaziada, por aqui. O Stefano Azevedo ontem no Papo 2 profetizou a queda do Santos. Está aliviado que não foram nas suas redes te zoar. Forte abraço. Um abraço, valeu, Stefano. Cara, a galera vai nas redes direto, né? O pessoal acaba zoando por vários motivos. Eu não me importo com isso, não. Isso aí nem foi uma profecia, uma constatação lógica que o Santos ia cair. Estava na cara. Né? Ultimamente, o que é que o Santos tem feito? Nada. Então aí tá difícil, né? E o Neymar, hein, gente? Foi perguntado ontem. Salvou o Santos, né? Ele jogou bem, gente. Sério, sem brincadeira. Ele fez Ele salvou o Santos porque porque tirou do vexame. Não foi um vexame. Não. Ele não salvou porque não conseguiu evitar a eliminação. Mas ele em 5 minutos, 4 minutos em campo, ele já criou 2 ou 3 chances. A gente estava vendo aqui na outra televisão, né? A gente estava fazendo o jogo do Botafogo numa TV, o jogo do Santos estava na outra. Ele finaliza a bola que o goleiro do CRB faz uma defesaça, mas sozinho não tem como, né? O futebol é um esporte coletivo. Ele não pode carregar o Santos nas costas, assim como no... Até porque nem jogando ele tava, né? Ele voltou a jogar ontem. Assim como ele não pode carregar a seleção brasileira nas costas, porque dá problema no joelho, na hora. Fica pesado, fica bem pesado. A cara do Azevedo é melhor. Vamos lá, rapaziada, participando aqui. Eu vi um comentário aqui que... peraí, deixa eu ver. Já me perdi aqui, cara. Sim, a Chica da Silva. Qual é a novidade? Deixa eu falar, Jorginho. A Chica da Silva. Botafogo patético ontem. Você chegaria tanto, hein, ô Vitor?
Perdão, tava ouvindo o WhatsApp, não. Botafogo patético ontem, diz Chica da Silva. Patético, entretanto, a gente não vai lembrar desse jogo amanhã. A gente só vai lembrar desse jogo. Mas foi patético? Foi. Acho que foi. Sim, você perde para um time da Série D, mesmo vencendo no agregado por 4-0, uma derrota que não pode acontecer. Eu tô perguntando com sinceridade porque eu não vi o jogo. Por isso que eu tô perguntando. Situação muito ruim, criou muito pouco. Teve a bola na trave do Alex Telles, esse gol perdido pelo Natan, que foi no rebote. De resto, cara, o Botafogo não produziu. Assim, a gente tem que levar em consideração, além das circunstâncias do jogo, que o gramado também estava lamentável, tá? O gramado do estádio Mané Garrincha num estado pífio. Mas acho que não é desculpa pro futebol patético que o Botafogo apresentou. Bom, vamos ver aqui time por time. Vamos recapitular. Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Bahia, Botafogo, Red Bull Bragantino, Corinthians, Cruzeiro, CRB, CSA, Flamengo, Fluminense, Inter, Palmeiras, Retrô, São Paulo e Vasco. São os 16 times para essas oitavas de final. Cara, vamos pegar primeiro uma análise aqui de cada time, com base na atual fase e como se classificou essa Copa do Brasil. Galo se classificou com a ajuda da arbitragem. Com a ajudinha da arbitragem do VAR, porque aquele pênalti foi escandaloso. Quase rasgou a camisa do cara, né? E o juiz nem tchum. O VAR chamou, o juiz, né, manteve a cagada. Atlético Paranaense passou também sofrido. Bahia, zero, também não teve muita preocupação. Botafogo passou o carro no primeiro jogo. Red Bull passou o carro no segundo jogo. Corinthians passou ali de boa também. Cruzeiro, nenhuma preocupação também muito grande. CRB eliminou o Santos nos pênaltis. CSA eliminou o Fortaleza nos pênaltis. 4-1 nos pênaltis. Flamengo passou o carro no segundo jogo. Fluminense passou o carro no segundo jogo. Inter, eu não tô me lembrando. Acho que passou de mais ou menos também. O Palmeiras pegou um time de Série A, que era o Ceará, então ainda passou sem nenhum tipo de susto, mas era um time complicado de enfrentar. O Retrô eliminou o Grêmio. Não foi o Grêmio que o Retrô eliminou? Não, foi o contrário. O CSA eliminou o Grêmio, né? E o Retrô eliminou o Fortaleza nos pênaltis. O São Paulo eliminou o Náutico, eu acho, também sem muita dificuldade. E o Vasco sofreu contra o Operário. Passou nos pênaltis, 1-1 fora, 1-1 dentro de casa. Nos pênaltis, o Vasco teve para perder nos pênaltis mais de uma vez, mas o Léo Jardim salvou e passou pelo Operário. Então, e no Brasileirão, cara, é a tabela, né? Primeiramente, o CSA e o Retrô são de Série C, terceira divisão. O CRB e o Atlético Paranaense são de Série B. Os outros demais times, 12 times dos 16, são de Série A. Atlético Mineiro vai mal das pernas na Série A. Eu vou ignorar o de Série B e Série C, tá só o de Série A. Bahia vai relativamente bem. Botafogo vai se recuperando. O Red Bull tá lá em cima. Corinthians, malha. Cruzeiro tá lá em cima. Flamengo tá lá em cima. Fluminense tá malha, mas tá mais pra cima do que pra baixo. Tá ali buscando um G4. O Inter tá também ali na parte de baixo, malha, tentando ali se afastar da zona, mas não é time pra ficar lá embaixo. Tá mais uma fase mesmo que outra coisa. É um grupo muito difícil na Libertadores, então ele tem que volta e meia poupar time, botar time em reserva. É complicado. Palmeiras, líder disparado, pode ganhar o Flamengo e abrir 7 pontos ainda. São Paulo tá também no malha, e o Vasco malha. Né? Então, vou analisar cada time aqui como é que seria a minha análise se eu fosse enfrentar esses times. Contra o Galo é aquela coisa, né? Freguesia monstruosa. O Botafogo pode estar brigando pra não cair, ou brigando pelo título. O Galo brigando pra não cair, ou brigando pelo título. A gente pega o Galo e passa o carro no Galo. A Atlético Paranaense eliminou a gente recentemente em Copa do Brasil, né? Mas tá mal na Série B e tal. Não seria problema. Acho que hoje em dia a gente passaria pelo Atlético Paranaense. Bahia, Botafogo é freguesaço da atualidade, assim, né, nos últimos jogos do Bahia. O Rogério Ceni, não sei o que ele conseguiu arrumar, que ele tá com a receita certinha pra enfrentar o Botafogo e ganhar. Tá toda hora ganhando o Botafogo. O Red Bull, hoje em dia, tá brigando lá em cima, mas não acho que seria um time que o Botafogo teria, né, não passaria. Acho que passaria pelo Bragantino. O Corinthians, atualmente também, é um dos times que tem apanhado direto da gente. Tem apanhado com frequência do Botafogo nos últimos anos. Cruzeiro, também ano passado a gente não ganhou. Assim como foi o Bahia, o time que a gente não ganhou ano passado foi o Cruzeiro. A gente não ganhou de 3 times da Série A. Não ganhamos do Cruzeiro,
não ganhamos do Criciúma e não ganhamos do Bahia. Então, e o Cruzeiro tá bem hoje em dia no Brasileirão, tá lá em cima, é bom evitar. CRB, CSA e Retrô, eu vou pular porque são times pequenos de séries de divisão inferiores. Pô, o CRB, o grande destaque, um dos destaques do CRB é o Luiz Segovia. Então, o cara que era reserva do reserva aqui. Né? Esses três eu vou meio que desconsiderar análises, porque com esses três o Botafogo tem que é favoritíssimo e tem que ganhar, e tem que ganhar os 2 jogos se der mole. Flamengo é um time melhor que o nosso, elenco melhor que o nosso, né? Tá em fase um ano melhor que o nosso, então é um clássico, triplica a pressão no mata-mata quando é um clássico, então é bom evitar. Fluminense, mesmo sendo um clássico, o retrospecto atual do Botafogo com o Fluminense é de passar o carro, tanto quanto ou mais a gente passa o carro no Galo. Né? O Fluminense, pô, desde que virou no SAF, o Botafogo só passa o carro no Fluminense. É a maior freguesia em questão de sequência de vitórias do Brasil atualmente e a maior da história do confronto atualmente. Né? Então o Fluminense seria ótimo enfrentar. Inter, os últimos 3 jogos nós ganhamos do Inter. O último foi com o time reserva. Tá, mas a gente tinha uns 7 desfalques. 7 ou 8 desfalques também. Então elas por elas, vai. Palmeiras é o melhor time do Brasil hoje. É sempre bom evitar. Mas é aquilo, se pegar é igual ano passado. Se pegar é trocação franca. Pegamos o Palmeiras esse ano no Allianz Parque, por muito pouco não ganhamos. Então, é trocação franca. São Paulo, pulando aí o Retrô. São Paulo é um time que atualmente ganhou a Copa do Brasil, né? Pegamos eles ano passado na Libertadores, no mata-mata. Vimos como é difícil enfrentar os caras. É um time, né, cascudo. Não é uma boa escolha de se enfrentar. E o Vasco é um time bem inferior ao nosso atualmente, em questão de elenco. E tem um técnico que o Botafogo tem um retrospecto muito bom contra. O Botafogo pega o Diniz e com frequência a gente passa o carro no Diniz. Não é um time que a gente tem muita dificuldade de enfrentar. Não é um técnico que a gente tem muita dificuldade de neutralizar, né, de enfrentar e ganhar, não. O jeito que o Diniz joga é um jeito gostosinho para o Botafogo pegar e enfrentar. Porque aí toca de bola, a gente marca a pressão lá em cima, rouba a bola, transição rápida, gol. Costuma ser assim. Os jogos de Botafogo e Fluminense, Botafogo e Vasco na Série B, ganhamos de 4-0 deles no São Januário. Então, não seria ruim também não. O único clássico que eu queria evitar, pela questão de ser um time bom, né? E tá aquela trocação franca, ganha uma, perde outra, é Botafogo e Flamengo. A gente tá numa trocação franca e qualquer detalhezinho a gente pode perder ou a gente pode ganhar. Então eu quero evitar esses confrontos, deixa mais pra frente. Porque vai afunilando mesmo, naturalmente. E até lá pode ser que um outro time pegue e derrube. Por exemplo, ano passado deu Flamengo e Palmeiras, os dois se comeram, um ficou no meio do caminho. Então a gente pode dar sorte aí de times grandes e se eliminando entre eles, né? E facilitando nosso percurso até lá. Agora, top 3, top 4, né? Porque vai ser difícil escolher. Top 3 times que eu gostaria de enfrentar. Eu vou ignorar os pequenos, tá? CRB, Retrô e CSA, porque esses 3 times, o Botafogo entra com obrigação de ganhar. Qualquer time de Série A entra com obrigação de ganhar. Dos grandes ou dos times de Série A, seria legal enfrentar o Galo, porque é freguês. O Corinthians, que tem sido também, ultimamente, um freguês do Botafogo. E, cara, aí ou o Fluminense ou o Vasco, pela questão da freguesia do Fluminense e do Diniz. Então, ambos seriam interessantes. Então, botei no top 4. Agora, times que eu gostaria de evitar. Cruzeiro e Bahia, porque atualmente a gente sofre muito com eles, né? Difícil de ganhar dos caras. Atualmente, esse é o Botafogo atual. Palmeiras, porque é o melhor time do Brasil. E o Flamengo também, porque o Flamengo é clássico. É um time que está muito bem na temporada. É bom também evitar. Então, top 4 times que eu não queria pegar. E top 4 times que eu gostaria de enfrentar. Tá aí. Pessoal, fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Aqui em cima tem nosso Live Pix, aí tem o Pix do canal, também meio de contato, mande mensagem pra gente,
tá? Quer trocar ideia para fazer um jabá, um merchan aqui no canal, ou então quer chamar para um evento, ou fazer uma live com a gente, manda lá uma mensagem que a gente troca uma ideia. Aqui embaixo nosso Instagram, nosso canal reserva e nosso canal de react. Tamo junto sempre, um abraço, dá uma moral pra gente. Se não quer colaborar com doação, nem plano de membro, nada, pô, as formas grátis de ajudar, seguir aqui os nossos canais no Instagram, YouTube e tudo mais, e também dar o like, curtir, comentar, compartilhar e se inscrever, né, é fundamental pra gente, tá? Fico por aqui, tamo junto sempre, um abraço, até o próximo vídeo, valeu!